Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Mais uma vez aqui, vamos retomar o nosso estudo da obra A Gênese no item 23. Para quem acompanha pela publicação, pela edição da Gênese, pela tradução do Centro Espírita Leon Denis, que é a obra aqui que eu faço o estudo, é o item 23. E para quem está com o livro da FEB, da tradução da Federação Espírita Brasileira, é o item 25. Tá? Então, pela FEB é o item 25 e pela editora Leon Denis é o item 23. Então, vamos lá. É o capítulo 18. Os tempos são chegados. Subitem os sinais dos tempos. Então, vamos lá ao item 23. Diz Kardec: não é o espiritismo que cria a renovação social. É a maturidade da humanidade que faz dessa renovação uma necessidade, pelo seu poder moralizador, pelas suas tendências progressistas, pela amplitude de seus objetivos e pela generalidade das questões que abrange o espiritismo. Está, mais que qualquer outra doutrina, apto a secundar o movimento regenerador. E é interessante que hoje nós conversávamos no programa Debate na Rio sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e nós falávamos justamente sobre isso, né? Porque, na verdade, a nossa maturidade, o nosso desenvolvimento enquanto espíritos, enquanto individualidades, as nossas questões morais, as nossas questões intelectuais, é que realmente vão fazer essa renovação social. Maturidade da humanidade é o termo que Kardec utiliza aqui. Ou seja, a partir do momento que nós atingirmos um determinado grau de maturidade, de desenvolvimento, a gente vai, digamos assim, receber, vai ter a confirmação desses objetivos desse projeto, dessa renovação. Então, Kardec continua aqui, É por isso que ele é contemporâneo desse movimento. Ou seja, o Espiritismo, ele é contemporâneo a esse movimento dessa renovação. Ele é uma dessas ferramentas, uma dessas plataformas que vai ajudar a humanidade a avançar, a dar esse salto nessa moralidade. E ele continua. Ele surgiu no momento em que podia ser útil, porque para ele também os tempos são chegados. Ou seja, ele surgiu. A gente tem que lembrar que o Espiritismo ele é um grande projeto divino, é um projeto de Deus que é capitaneado pelo nosso Mestre Jesus. Há uma mensagem de Humberto de Campos, ela se chama de Napoleão a Kardec. E ali, naquela mensagem, eles vão narrar um encontro, uma reunião no mundo espiritual, com vários espíritos, líderes, espíritos digamos assim, que em determinado momento desempenharam um papel, uma tarefa importante aqui entre nós, e eles são reunidos, alguns deles encarnados, outros desencarnados. Então, nesse momento, Kardec, e ainda na erraticidade, Kardec programando ali a sua reencarnação, o Napoleão já no corpo físico, então ele é levado até aquela assembleia daqueles espíritos para que ele tomasse, digamos assim, tivesse
fosse alertado da responsabilidade que ele teria naquele momento ali para preparar a França para o advento do Espiritismo, para a chegada de Allan Kardec. E é interessante, amigos ouvintes e internautas, que Humberto de Campos ele vai fazendo a sua narrativa com aquela riqueza poética que lhe é peculiar, em que ele diz que Kardec, quando vinha se aproximando, trazia algo em seus braços, que simbolizava muito provavelmente a doutrina espírita. Aquilo ali simbolizava a chegada, ele trazendo a doutrina espírita. E a gente lembra que, em verdade, Kardec ele foi o codificador, apesar de ter contribuído muito intelectualmente com artigos, com seus escritos próprios, mas ele foi o codificador. A doutrina era dos espíritos e não de Allan Kardec. Então, naquele momento ali, Humberto de Campos ele vai narrar dessa reunião preparatória, dessa assembleia preparatória para o advento do Espiritismo, o alerta que foi feito a Napoleão para que ele pudesse preparar a França e a Europa para o advento do Espiritismo. Mas nós sabemos que o Napoleão ele acabou sucumbindo a outras tendências materialistas e, digamos assim, a missão que ele tinha aqui de preparar acabou sendo, digamos assim, não sendo concluída por ele. O Espiritismo veio, não foi por conta digamos assim, da falha de Napoleão que ele não aconteceu, e é interessante que a gente tenha a ideia dessa construção, do que o projeto é divino, não tem como dar errado, não tem como haver falhas. Ainda que no curso haja uma ou outra desistência, haja alguma ou outra deserção, como foi o caso do Napoleão, o projeto em si, ele não vai naufragar. Não há como ele naufragar. Então nós vejamos que o Espiritismo, os tempos são chegados quando Allan Kardec apresenta isso para nós, desde João, quando ele traz no Evangelho, no seu Apocalipse, os tempos são chegados, e Kardec dá uma outra visualização para nós sobre esse momento, esses ciclos de regeneração, esses ciclos de transição da sociedade de um momento para o outro. E ele vai dizer que isso só é possível com a maturidade da nossa humanidade. Então vamos dizer, quando havia uma certa maturidade, Moisés, o profeta, vem e apresenta os 10 mandamentos, apresenta a legislação divina através dos 10 mandamentos. Foi assim, talvez, aquela primeira grande obra, a primeira grande revelação, talvez não, é a primeira grande revelação divina, os 10 mandamentos. E, passado o tempo, a nossa sociedade, a nossa humanidade avança do ponto de vista da sua maturidade espiritual e natural, e é decretada, é determinada a vinda do próprio Mestre Jesus para ele trazer para nós a segunda revelação, e agora ele mesmo trazendo. E quando nós estudamos, aqueles que têm o hábito de estudar o Antigo Testamento, a gente verifica todas as profecias que foram feitas com a vinda do Messias, e o próprio povo judeu esperava o Messias para libertar do jugo, dos anos de escravidão em que eles tiveram. E eles imaginavam um Messias diferente, um Messias guerreiro, um Messias com exército, mas não um Messias que ia combater o pecado. Eles entendiam ali que o Messias ele vinha para libertar o povo hebreu, como a profecia dizia. Sim, realmente, Jesus veio para nos libertar. Mas libertar de quê? Libertar das paixões, dos vícios, do pecado, do olho por olho, do dente por dente, nos mostrar a necessidade do amor ao próximo, nos mostrar a necessidade da benevolência, da indulgência, do perdão. Então, Jesus ele vem nos libertar do egoísmo, da vaidade e do orgulho. E ele mesmo, o próprio Mestre Jesus, ele dizia, falo-vos muitas vezes em parábolas, porque vocês não têm condições ainda de entender.
E também quando ele conversa com Nicodemos, quando ele começa a falar sobre a reencarnação, ele fala para Nicodemos: se você é doutor da lei, Nicodemos era um rabino, fariseu, rabino, se você é um doutor da lei e se eu te falo coisas da terra você não entende, que dirá das coisas do céu? Imagina, e o Nicodemos era uma pessoa muito intelectual para a sua época. Então ele não poderia falar tudo ali naquele momento. Então há um novo avanço da humanidade, há uma nova evolução, crescemos do ponto de vista da maturidade, e ele promete: e no tempo oportuno vou pedir ao meu Pai para vos enviar o Consolador prometido. A terceira revelação, que é a doutrina espírita e o espiritismo. E ali vem descortinar para nós a relação com a existência do mundo espiritual. E essa relação com o mundo espiritual, a possibilidade de comunicação com os espíritos, a imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, enfim, vem nos esclarecer sobre uma outra série de assuntos que até então nós não tínhamos condição de entender. Mas, amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênese, comigo André Monteiro, e hoje estudando o item, para quem está com a edição do Leon Denis, o item 23, e para quem está com a edição da FEB, o item 25, capítulo 18, os tempos são chegados, e o subitem é os sinais dos tempos. Então vejam que a doutrina espírita ela vai surgir no centro da Europa, aquele centro cultural que era a França ali com o iluminismo, uma série de revoluções acontecendo, e o espiritismo surge ali. E depois de um tempo ele acaba migrando aqui para o Brasil, com o Brasil até então, até 2010, que era o último censo, que foi o último censo que a gente consegue ter informações, era o país com o maior número de espíritas, era o Brasil. Tínhamos aproximadamente 2% da população se denominava como espírita. A gente entende até que esse número é maior hoje, mas aguardamos ainda a divulgação de outros números. Então, o espiritismo ele sai da Europa, ali da França, do centro cultural, e migra para um país, para um continente considerado à época de terceiro mundo, para justamente ele conseguir fincar as suas raízes. E é nesse contexto que nós, digamos assim, abraçamos o espiritismo, abraçamos essa doutrina como um instrumento, como uma forma de nos esclarecer, de nos consolar e de nos fazer pessoas e espíritos melhores. Então, e aí o Kardec diz, se ele tivesse vindo mais cedo, o espiritismo teria encontrado obstáculos insuperáveis, teria inevitavelmente sucumbido, porque os homens satisfeitos com o que tinham não sentiam ainda a necessidade do que ele traz. Então vamos imaginar que o espiritismo, se o povo da época de Jesus, se aquelas autoridades dali não aceitavam as ideias de Jesus, imagina se ele começa a falar ali de espiritismo, de conversa com os mortos, com os desencarnados, de lei de reencarnação, de lei de causa e efeito. Aí é que realmente a situação não ia funcionar. E é nesse sentido que Kardec traz para nós que tudo tem um projeto. Então ele continua aqui. Hoje, nascido com o movimento das ideias que fermentam, ele encontra o terreno preparado para recebê-lo. Os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se abre à frente deles, o acolhem como uma âncora de salvação e uma suprema consolação. Muito bem. Né? Olha só. Os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se abre à frente deles, o acolhem como uma âncora de salvação e uma suprema consolação. Então vamos dizer que nós, cansados de uma falta de explicação na verdade,
Por que uns sofrem? Por que outros não? Por que uns são mais beneficiados, outros não? Por que uns parecem que são dotados de uma luz, de uma estrela, de que tudo dá certo para ele, e outros, ao contrário, tudo que tenta nem sempre dá certo, ou melhor, na maioria das vezes não dá certo. E nós até fazemos uma autoanálise da nossa existência, da nossa vida, porque se estamos passando por essas provas que muitas vezes sem uma explicação nessa própria existência, e por que isso acontece? Por que uns nascem com uma determinada enfermidade, já de nascença, já com aquele problema? Por que outros não? Enfim, amigos ouvintes e internautas, o Espiritismo, com a imortalidade da alma, com a lei de reencarnação, com as reencarnações sucessivas, ele vai contando a nossa história. Nós mesmos vamos achando um significado para a nossa existência, para os nossos problemas. E vamos entendendo também que esses problemas não são eternos, não são perpétuos, que em determinado momento eles vão cessar, que de acordo com a nossa necessidade, se atingirmos aquele esclarecimento, aquele entendimento, ao passar por determinada experiência do nosso cotidiano, da nossa vida, com a dor, com as alegrias, com as surpresas das vidas, com o convívio da família, do pai, da mãe, de um amigo, com o convívio daquela pessoa difícil, nós vamos desenvolvendo, digamos assim, a robustez espiritual para esse nosso crescimento, para essa nossa evolução. E isso a gente realmente só obtém com o aprofundamento e o estudo da doutrina espírita. Não há como ser diferente. Dificilmente a gente vai ter tanto esclarecimento, se não for uma doutrina espiritualista que entenda, que tenha certeza da reencarnação, da pluralidade das existências, realmente muitas dúvidas vão ficar no ar e até vamos colocar também em xeque essa bondade e a justiça divina. Porque não é possível que um Deus bom e justo ele possa dar algo melhor para um filho do que para outro. Então, se nessa existência a gente está em uma certa dificuldade, em algum momento essa dificuldade vai cessar. Então, meus amigos ouvintes, esse a princípio é, digamos assim, o norte que nós vamos ter, que somos espíritos imortais, que estamos no processo de evolução espiritual, reparando os nossos erros do passado ou não, e construindo um conhecimento para o futuro. Então, para entrar nessa comunhão eterna com Deus, nessa comunhão permanente com Deus, através da purificação da alma, ao nos tornarmos espíritos puros. Então, Kardec ele vai dizer que o Espiritismo ele tem essa função, esse objetivo, de, a partir do momento que nos atingimos uma certa maturidade, ele vem nos ajudar. E Kardec, lá na questão 799, em O Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos, né, qual o objetivo, qual a finalidade do espiritismo? E os benfeitores vão dizer que é destruir o materialismo. Observe, né? Destruir o materialismo. Quando a gente fala de destruir o materialismo, não é atacar as questões materiais, a posse, a propriedade, os bens materiais, não é isso. Mas as ideias materialistas, as ideias de ganância, de egoísmo, as nossas paixões, os nossos vícios, a ideia de que não existe vida após a morte. Para o materialista não existe. Então ele vai viver essa vida como se fosse a última ou a única.
Então, o Espiritismo ele vem justamente contrapor essa tese, essa ideia materialista. Então, tudo aquilo que descarta a continuidade da vida, a vida espiritual, a valorização da vida, o Espiritismo vem em socorro e vem combater e vem ajudar. Mas, mais uma vez, nós alertamos. O combate, o bom combate, como o apóstolo Paulo dizia, em relação ao pecado, e não ao pecador, em relação aos nossos vícios, em relação às nossas paixões, mas nunca em relação à pessoa, nunca em detrimento de uma pessoa em relação a outra. Então, esse movimento das ideias, esse movimento, esse advento do Espiritismo, ele vem justamente, é mais um daqueles digamos assim, é mais um desses eventos que vão alavancar a evolução da humanidade. É mais um desses que vai fazer com que a gente, digamos assim, possa ter um alicerce, ter um suporte para continuar. Outros virão, não sabemos. Mas a nossa necessidade hoje, ela está adequada, digamos assim, saciada. Essa sede nossa de conhecimento, a princípio, ela vai ser saciada com o advento do Espiritismo. É por isso que ele se faz tão presente e tão necessário na nossa vida, na nossa existência. A necessidade do estudo, a necessidade da frequência à casa espírita, a necessidade do cristianismo, de colocarmos o cristianismo em prática, dessas reflexões sobre o que a doutrina nos traz. Porque nós temos 5 livros, né? O Pentateuco kardecista. Será que já dominamos o suficiente para descartarmos a sua leitura? Será que o que eu li, o que eu aprendi hoje, o que eu li, a pergunta que eu li hoje, se eu efetuar essa leitura amanhã, eu vou ter uma outra forma uma outra percepção, uma outra, digamos assim, ela vai me trazendo uma ideia que até então, ontem, eu não tive. Então, essa necessidade desse estudo constante, ela se faz ávida para que a gente, cada vez mais a gente, além do alerta, né, além daquela sinalização que uma mensagem pode trazer para nós, mas é a construção, é um tijolinho que nós vamos colocando, vamos assentando na nossa construção da nossa casa mental, para o esclarecimento e para o desenvolvimento, enfim, para fazer com que esse advento possa florescer em nós. Então, amigos ouvintes, nós estamos caminhando aqui para o final, mas é muito importante a gente entender que esses tempos são chegados, mas não como um alerta de algo ruim que vai nos acontecer, mas muito pelo contrário. São sinalizações de que da marcha do progresso na nossa vida, na nossa existência. É a sinalização de que as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, a falta de amparo, de consolo sobre aquilo que nós não entendemos, está sendo, digamos assim, resolvida com o advento do Espiritismo como uma dessas fórmulas, como uma dessas ferramentas para nos ajudar e nos auxiliar. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Acabou? Perdi? Cara, eu tava aí a finalizar. Perdemos? Fechou. Eu falei, caraca, aí, 24h30, puf. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amigo e amiga ouvinte internauta, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos estudando juntos aqui pelo programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, e já estamos no capítulo 7º da segunda parte desta obra, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta o perfil, a trajetória, as consequências dos atos, das escolhas, da vida que viveram os espíritos, por ele desta vez classificados como espíritos endurecidos. Kardec inaugura esse capítulo, que é o 7º da segunda parte, com a trajetória do espírito La Pommeraye, que ele titulou ou subtitulou Castigo pela Luz. Que espírito é La Pommeraye? É um espírito encharcado de orgulho, de soberba, de vaidade, com conquistas, avanços intelectuais, mas moralmente muito abaixo da sua condição intelectual. Ele compareceu espontaneamente à Sociedade Espírita de Paris e nessa reunião o grupo estudava a perturbação que geralmente acompanha a morte. Então, nesse particular, um espírito, La Pommeraye, adiantou-se, apresentou-se espontaneamente e apresentou uma comunicação. Não assinou a comunicação, mas ele foi reconhecido pelas pessoas presentes como sendo aquele que tinha sido um grande criminoso e que tinha sido, algum tempinho antes, tinha sido executado, alcançado, portanto, pela justiça humana. Esse espírito, La Pommeraye, começou assim a sua grande soberba, já com a primeira frase de sua comunicação. Que dizeis da perturbação? Para que essas palavras ocas? Sois sonhadores e utopistas. Ele já começa desconsiderando o tema e, portanto, os comentários que ele aqui rebate todos nessa comunicação, que é uma comunicação breve, mas cheia de ensinamentos para todos nós. Então, ele já começa desqualificando o tema e, por via de consequência, os comentários que os médiuns presentes estavam fazendo sobre, justamente, a perturbação que acompanha a morte do corpo físico. E ele vai dizendo que a perturbação não existe, a não ser nos cérebros do que estavam lá presentes. Disse que a vida é uma comédia lúgubre. Disse que a morte é um terror, uma aspiração ou um castigo, conforme a fraqueza ou a força dos que a temem, afrontam ou imploram. E ele então diz, porque esta é a grande particularidade desta comunicação, a luz ofusca-me e penetra qual flecha aguda a sutileza do meu ser. Isto revela que o espírito La Pommeraye já tinha a convicção de que ele estava no plano espiritual, tinha desencarnado, mas também aqui que ele tem a
consciência de que, como ser, ele pode ser penetrado pela luz. Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pelas superstições católicas. Ele vai adiante nessa breve comunicação e diz que eram os médiuns presentes, as pessoas presentes na reunião, que padeciam da obscuridade, enquanto que ele, degradado social, se colocava em plano superior. Ele disse: eu quero ser o que sou, forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Certamente os mentores estavam ajudando o espírito naquele momento. Ele declara: vejo claro, um crime é uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no. Individualizado, consideram-no infâmia. Absurdo. Ele diz: não quero que me deplorem, nada peço. Lutarei por mim mesmo, só contra esta luz odiosa. Ao mesmo tempo que ele dizia que estava vendo tudo dentro dele e ao redor dele, ele agora já diz que a luz é odiosa. Kardec, então, pede aos espíritos, que eram espíritos mentores, orientadores do grupo, lá na Sociedade Espírita de Paris, que fizessem uma apreciação a respeito da trajetória, do perfil psicológico, enfim, do caso do espírito La Pommeraye, que estava ali castigado pela luz. Porque normalmente nós sabemos que a luz é uma deferência para os espíritos desencarnados. Muitas vezes os espíritos são tristes, têm uma história de infringências da lei de Deus, não obstante, eles veem. A mesa mediúnica, conversando com esses nossos irmãos, muitas vezes alguns veem, mas muitas vezes outros tantos não veem e não são grandes criminosos, como é o caso de La Pommeraye. Daí a grande questão que se apresenta, porque justamente este espírito que estava mergulhado, encharcado nas trevas da ignorância, do orgulho, da vaidade, da soberba, justamente ele está não só cercado pela luz, mas penetrado pela luz. Mas o próprio espírito, apesar de não confessar que está sofrendo, deixa entrever que está efetivamente sofrendo, tanto que ele diz que vai lutar sozinho, por ele mesmo, contra esta luz odiosa. Se estivesse sentindo bem com a luz, ele não a estaria odiando. Mas então Kardec pediu aos mentores, aos guias espirituais, lá na Sociedade Espírita de Paris, que fizessem uma apreciação do caso do espírito La Pommeraye. Recebeu então 3 comunicações, a primeira delas assinada pelo espírito Laminé, de todos nós conhecido, porque está presente, colaborando com a estrutura da codificação do espiritismo. Então, Laminé vai fazer a avaliação, as considerações relativas a essa trajetória desse espírito. Vai fazer considerações gerais e também as considerações pertinentes ao caso específico, para explorar o caráter didático profundo dessa trajetória de La Pommeraye. Diz Laminé: sob o ponto de vista das existências, os espíritos na erraticidade é o período em que um espírito está no plano espiritual entre 2 encarnações. Ele desencarna, fica um tempo no plano espiritual, ou erraticidade, e depois reencarna. Esse é o período da erraticidade. Diz então Laminé: sob o ponto de vista das existências, os espíritos na erraticidade podem considerar-se inativos e na expectativa.
mas ainda assim podem expiar, uma vez que o orgulho e a tenacidade formidável dos seus erros não os tolham no momento da progressiva ascensão. Por isso, é nessa circunstância que um ponto ativo da lei é que os espíritos, no plano espiritual, não ficam inativos, não ficam sem fazer nada, mas fazem e podem fazer alguma coisa em seu próprio benefício, como nós também obtemos essa observação, quase que informação mesmo, dos espíritos da mesa mediúnica, porque eles podem estudar, podem fazer amigos, podem trabalhar, tudo isso contribuindo para a sua ascensão, o seu progresso espiritual. E Lamennais continua: tivestes disso um exemplo terrível na última comunicação, que é a comunicação de La Pommeraye, desse criminoso impenitente, debatendo-se com a justiça divina, a constringi-lo depois da justiça dos homens. Portanto, ele estava se sentindo apertado, constrangido, pressionado pela justiça divina, mas não se entregava, não tinha nenhuma humildade para sequer reconhecer que estava sofrendo. Continua então o nosso Lamennais. Neste caso, que é o caso de La Pommeraye, a expiação, ou antes, o sofrimento fatal que os oprime, que oprime esses grandes devedores da lei no plano espiritual e que estão, portanto, já se candidataram e, portanto, estão às portas da reencarnação com programas expiatórios. Então, a expiação, ou antes, o sofrimento fatal que os oprime, ao invés de lhes ser útil, inculcando-lhes a profunda significação de suas penas, exacerba-os na rebeldia e dá aso às murmurações que a Escritura, em sua poética eloquência, denomina ranger de dentes. Porque foi o próprio Jesus que disse: haverá ranger de dentes no mundo. E nós estamos observando esse final dos tempos e sinais dos tempos anunciados, preditos por Jesus, e ele disse, vaticinou: haverá ranger de dentes. Portanto, esse ranger de dentes é uma resposta da lei. No caso aqui, Lamennais usa essa figura do ranger de dentes para designar a expiação reservada para os espíritos extremamente impenitentes, raivosos, afrontando a lei e, portanto, são perversos. Então, Lamennais diz que a expiação, ou antes o sofrimento fatal que oprime esses espíritos, não lhes é útil, porque a proposta é inculcar neles a profunda significação de suas penas, o significado do que está acontecendo a eles como resposta da lei divina ao afrontamento que eles tenham feito enquanto encarnados. E também enquanto desencarnados isso pode ser feito. Então, mas ao invés de ser útil a expiação, eles ficam rebeldes e, portanto, ficam murmurando nisso que a poética eloquência denomina ranger de dentes. Diz Lamennais que esta frase, que é simbólica por excelência, aliás, toda a escritura do Evangelho, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tudo é simbólico no Evangelho. Portanto, é por excelência e por essência simbólico todo o tratamento, toda a linguagem das Escrituras. Mas Lamennais diz isso, simbólica por excelência. Esta frase é o sinal de sofredor abatido, porém insubmisso,
isolado na própria dor. Ele próprio, por isso, ele diz, no alto da sua soberba, do seu orgulho, ele diz que é bastante forte, ele é forte no pensamento. E aqui Lamennais refere isso. Então, essa frase é o sinal do sofredor abatido, porém insubmisso, isolado na própria dor, mas bastante forte ainda para recusar a verdade do castigo e da recompensa. Porque ele, ao mesmo tempo que se dizia assim, contrário à luz odiosa, etc., ele disse que espezinhava, desdenhava os conselhos, ele disse, desdenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Certamente a participação amorosa de espíritos bons que estavam ao seu lado para buscar que ele despertasse na consciência. Nós aqui, estudando esta obra, eu sou Nádia do Couto Vale e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, juntos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra. Desta vez, estamos estudando a apreciação do espírito Lamennais, um mentor lá na Sociedade Espírita de Paris, a respeito da trajetória e do quadro do espírito La Pommeraye, que está aqui sofrendo o castigo pela luz. Então, diz-nos La Pommeraye. Esta frase é um sinal do sofredor abatido, insubmisso, isolado na própria dor, mas bastante forte ainda para recusar a verdade do castigo e da recompensa. Continua La Pommeraye, aqui sobre La Pommeraye, diz Lamennais, os grandes erros perduram no mundo espiritual quase sempre, assim como as consciências grandemente criminosas. Portanto, os erros continuam, tanto que os espíritos lá veem, sentem a presença absolutamente desconfortável das próprias vítimas, o que significa que os erros permanecem no plano espiritual, como, aliás, Lamennais aqui acentua, como também as consciências grandemente criminosas permanecem no plano espiritual. Lutar, apesar de tudo, e desafiar o infinito pode comparar-se à cegueira do homem que, contemplando as estrelas, as tivesse por arabescos de um teto, tal como acreditavam os gauleses do tempo de Alexandre. Lamennais faz agora essa comparação e dizendo que os espíritos, ainda esses grandes criminosos, rebeldes, insubmissos, eles lutam, como o próprio La Pommeraye disse que ia lutar sozinho contra a luta que ia fazer contra a luz odiosa. E então nós vemos aqui que permanece também a consciência criminosa e o crime através do castigo que La Pommeraye ainda não despertou, cumprindo esse papel. O infinito moral existe, afirma Lamennais, e miserável e mesquinho é quem, a pretexto de continuar as lutas e imposturas abjetas da terra, não vê mais longe no outro mundo do que neste. Então, aqui há uma observação, é uma informação ou uma afirmativa contundente de que o infinito moral existe, tanto do ponto de vista positivo, quando um espírito tem grandes conquistas morais e ele moralmente tem uma infinitude de bênçãos, de alegrias, de companhias espirituais, de projetos a se realizarem no plano espiritual. Ao mesmo tempo que, se o espírito tem também essa história de erros e até de crimes, de orgulho acendrado, então esse infinito moral também existe, tanto que o faz sofrer. Diz Lamennais que quem, pretextando continuar as lutas e imposturas abjetas da terra,
vai continuar isso com esse pretexto, mas aí, como é só um pretexto, não vê no momento, como é o caso de La Pommeraye, não vê no momento mais longe no outro mundo do que neste. Portanto, mantém ainda as reações ou as referências do plano material, mas já estando no plano espiritual, não consegue fazer a leitura atualizada da situação que se seguiu à sua desencarnação. E é exatamente esse tipo de esclarecimento, de informação e num processo, digamos assim, de alfabetização para o que a lei nos reserva, é que o Espiritismo nos dá essa grande lição e esse grande conforto, mas também esta grande bagagem para nós, alfabetizados na leitura do que a lei nos reserva, nós possamos entender e imediatamente redirecionar toda a nossa proposta evolutiva. Continua Lamennais, então, a esse respeito, dizendo que para esse espírito enceguecido, que vê apenas as coisas ainda da perspectiva do mundo da Terra que deixou, e não vê além no mundo em que já está, diz Lamennais, para esse espírito, como é o caso de La Pommeraye, a cegueira, o desprezo alheio, o egoístico sentimento da personalidade são empecilhos ao seu progresso. Dizendo aqui, e estamos com o exemplo muito claro na trajetória do espírito Lamennais e em seu perfil psicológico, que ele está enceguecido pelos seus defeitos de orgulho, pelo desprezo que ele está devotando e declarou não só ao codificador da doutrina espírita, como todos os médiuns presentes naquela reunião iluminada e abençoada. O egoístico sentimento da personalidade, porque ele está ainda vivendo ou se apresentando ou se considerando como La Pommeraye, a personalidade que ele envergou quando encarnado. Mas ele já está na condição de individualidade como espírito desencarnado. E tudo isto constitui barreira, empecilho ao progresso desse mesmo espírito. E ele diz ainda, Lamennais, homem, é bem verdade que existe um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro, legado à Terra, e a imortalidade realmente conservada pelos espíritos nas suas sucessivas provações. Este aqui é o ensinamento de Lamennais a respeito do que nós somos e deixamos aqui no plano material, a imortalidade de um nome, ainda que seja um nome puro, para os padrões e para os conceitos da Terra materiais, das sociedades materiais na Terra, e isso fica na Terra, diz Lamennais. E, portanto, há um acordo secreto entre essa imortalidade deixada aqui no plano material e a imortalidade realmente conservada pelos espíritos nas suas sucessivas provações. Portanto, a imortalidade do espírito, digamos assim, nu e cru em suas potencialidades, em suas características, com sua bagagem, suas conquistas e seus problemas, digamos assim, para com a lei. Existem, portanto, essas duas facetas da imortalidade. Uma que é deixada pela personalidade na Terra e a outra que ascende ao plano espiritual e lá é não mais essa personalidade que está, ou que teve na Terra, esse espírito, mas é a imortalidade do indivíduo espiritual, que aí sim está conservada pelos espíritos nas suas sucessivas provações, ou seja, é toda a história do espírito que ali está. Lamennais assina essa
lição para todos nós, porque tem sutilezas profundas com relação às perspectivas e às referências e os ensinamentos da lei de Deus para todos nós. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.